Vamos lá? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege e guarda, governa e ilumina. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Nossa Senhora da Consolação e Correia, rogai por nós. São José, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Santa Mônica, rogai por Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Santa Madalena de Nagasaki, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Nós estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, bom dia a todos. Hoje nós continuaremos a nossa caminhada aí pelos 10 mandamentos. Peço perdão pelo meu atraso. Hoje eu não vim à missa de 8h30 e deveria ser mais fácil chegar aqui cedo, mas é mais complicado. Eu me atrasei um pouquinho. A nossa padroeira está aqui conosco, para quem não conhecia. Belíssima representação de Santa Madalena de Nagasaki, que é da ordem agostiniana, né? Era uma leiga consagrada, por isso que ela usava o hábito
virgem e mártir, martirizada no Japão. Então ela é a nossa padroeira porque ela era catequista. Então por isso é que nós pedimos a sua intercessão a cada aula. Sim, japonesa de Nagasaki. E eu desenvolvi uma devoção por ela e da minha própria parte a elegi como nossa padroeira aqui da catequese. E também fazer 2 lembretes, né? Um que eu tenho feito sempre, que é com relação às aulas. Vocês que estão aqui me parece que caminham bem, mas é sempre importante dizer, pode ser que alguém não caminhe, alguém que vai escutar a aula também. Quem estiver em débito com as aulas, é fundamental que se esforce para colocar as aulas em dia, venha falar conosco, porque assim, até, claro, pensando até numa mentalidade que eu não gosto muito de colégio, né, até uns 25% de falta, a gente tem assim uma tolerância, mas infelizmente o Covid abalou demais a catequese. No ano do Covid a gente ficou praticamente, não um ano, mas muito tempo sem aula. E o outro abalo que teve foi a virtualização da vida. Os alunos ficaram muito mal acostumados. E a questão da gravação das aulas, a gente grava muito antes do Covid, não é o Covid o motivo. A gente grava justamente para que os alunos não percam nada, porque eventualmente a gente tem que faltar, isso acontece. Só que esse ano especificamente os alunos ficaram mal acostumados e a gente acabou permitindo que muitos fizessem por razões das mais diversas, o que não vai acontecer a partir de agora, né? Com a turma nova, só casos realmente graves a gente vai permitir que o aluno faça de maneira virtual. E havia casos graves, e muitos casos foram graves, mas o que a gente percebeu é que alguns alunos que vinham sempre desanimaram e não estão vindo mais. E são alunos que começaram muito bem e às vezes pode ser que não possam receber o sacramento por uma bobeira, porque pararam de vir, também nem dão satisfação se estão ouvindo os áudios. Então assim, é fundamental, e eu recomendo até, falei dos 25%, mas como a gente tem essa facilidade do áudio, que vocês ouçam todas as aulas que vocês perderam, porque faz toda a diferença. A gente está falando agora dos mandamentos. Cada mandamento é insubstituível e é a vida de vocês. Aí pode ser que vocês não aprendam algo fundamental e vivam em pecado porque vocês não receberam um ensinamento. Isso é muito sério, isso é muito grave. A gente não está aqui com todo respeito à escola, à faculdade, é tudo muito importante, mas a gente está aqui diante de algo muito superior ao que é ensinado na escola, ao que é ensinado na universidade. Eu não tenho a menor dúvida em afirmar isso. Isso aqui, a catequese é o que há de mais sagrado, é o que há de mais precioso. Nada do que vocês aprenderam na vida inteira de vocês, é claro, aquilo que vocês recebem dos pais, atinentes a Deus, a fé, está no mesmo patamar, aquilo que vocês recebem da igreja, mas nada se compara a esse conhecimento. E às vezes eu percebo, sem qualquer tipo de demagogia, até porque é o assunto da aula de hoje, mas vocês que estão aqui, não me parece que seja esse o caso, mas eu percebo que alguns alunos tratam a catequese como mais uma atividade, e alguns até com um certo desleixo, e está errado. A catequese é o centro, aquele ano que você faz catequese, e eu tenho esse privilégio de fazer todos os anos, né, porque eu estou aqui há 10 anos, e tenho essa graça de Deus de renovar, porque a partir do momento em que eu ensino, eu também posso renovar o que eu aprendi e aprender cada vez mais. Esse ano é um ano central na vida de vocês. É um ano que vocês devem, de fato, e eu percebo isso em muitos de vocês, graças a Deus, um ano que vocês devem mudar de vida. Não pode passar pela catequese indiferente. Entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Tem que entrar pelo ouvido e ficar no coração e mudar a alma, mudar a vida. E o segundo recado vai nesse sentido. Alguns de vocês já vieram conversar comigo a respeito de alguns assuntos da vida moral, e eu agradeço muito aqueles que vieram falar comigo sobre questões pessoais.
E aí, claro, em alguns casos pode impedir o sacramento, pode não impedir, mas eu faço esse apelo, caso haja algo da vida de vocês que não esteja de acordo com o ensinamento que é dado aqui, não guardem para vocês. Vocês podem falar com o pároco, com o padre. Se for uma mulher, se for uma coisa íntima, a gente tem aqui a Tati, tem a Ana Luísa. Se não quiser falar comigo ou com o Renato, porque somos homens, faz todo sentido até, mas o fato é, não guardem para vocês, porque se vocês tiverem uma questão que a igreja ensina que é pecado, e vocês não mudam de vida, o sacramento não vai fazer efeito na alma de vocês. Ele até será um sacramento válido, mas ele será ineficaz. Ele será um sacramento ilícito. Vocês vão cometer um pecado gravíssimo contra o primeiro mandamento, que é o pecado de sacrilégio, que é o abuso das coisas santas, quando eu recebo um sacramento sem estar preparado para ele, e não vai produzir efeito. Então é muito melhor vocês às vezes falarem e serem honestos. Olha, eu não consigo mudar de vida nesse momento. Vocês já vão ter feito a catequese, não vão precisar fazer de novo, e quando vocês decidirem se converter, vocês poderão receber o sacramento. Vai ter que ser no ano que vem, porque a crisma é uma vez por ano, né? No caso, a primeira comunhão pode ser feita a qualquer momento. Mas é claro, o apelo é que vocês mudem de vida. É esse o apelo. Desculpa ser tão direto, mas eu sinto Deus me indicar que eu devo ser cada vez mais direto na catequese. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe quando a gente vai morrer, quando a gente vai encontrar o justo juiz. Então o momento de se converter é hoje. E conversão não é necessariamente eu nunca mais vou praticar isso. É decidir lutar, é decidir não praticar. Pode ser que eu lute e caia, e eu vou levantar e eu vou me confessar, mas se eu nem decido lutar, se eu nem decido mudar de vida, eu estou, de alguma maneira, abraçado com o pecado. Eu não sei o dia de amanhã. Eu não sei quando Deus vai me chamar, pode ser agora, pode ser nesse momento. Então eu tenho que estar em estado de graça, eu tenho que lutar. Então é esse o ponto. Eu faço esse apelo a vocês. Saibam que a igreja está sempre certa, né? Hoje tem essa mentalidade de muitos supostos católicos de achar que eles podem discordar da igreja em matéria de fé e moral, e não podem. Então a igreja está sempre certa, ela ensina a verdade, é o que a gente vai falar hoje. Então não guardem com vocês. Falem comigo, falem com o Renato, a gente marca um café, falem com o pároco, o Frei João está sempre à disposição, as meninas também estão sempre, se precisar que eu interceda, fale com alguém para facilitar o contato, também me coloco à disposição. E hoje a gente vai falar de um mandamento. Fala, querido, claro. Desculpa te interromper, tá? Não. Na sexta-feira foi o nosso rito de admissão e profissão de fé. Isso. Eu e mais 3 pessoas. Eu acho que o meu caso é um pouco diferente das outras pessoas, porque eu não fui apenas batizada em outro lugar. Eu fui batizada, como você sabe, né? Recebi a primeira Eucaristia e a crisma no ato do batismo na Igreja Ortodoxa. Isso. Já as outras pessoas, eu acredito que ainda vão fazer a primeira comunhão após a catequese. Então, no meu caso, eu queria te perguntar isso. Se eu estiver em estado de graça e confessado, eu já posso comungar? Pode. Uma vez que a minha primeira comunhão já foi feita? Pode. Já que ele está aguardando a primeira comunhão, não, né? Não, também pode, só que o Código de Direito Canônico permite que o adulto que é batizado e esteja em estado de graça, ele pode comungar. O que a gente faz aqui, por uma questão didática, até pedagógica, é não incentivar. Chega aqui alguém que não fez a sua primeira comunhão, porque quando você é criança, você faz uma catequese que é até longa demais, eu penso assim, 2 anos de catequese, não deveria ser. Uma criança poderia comungar com muito menos tempo de catequese, mas aqui no nosso, pelo menos na nossa diocese, são 2 anos. E aí o adulto passa, ele pode comungar, ele tem esse direito, que ele já tem o uso da razão, só que ele precisa de 2 coisas, ele precisa estar em estado de graça, com a confissão em dia, como você falou, e ele tem que ter alguma catequese sobre a Eucaristia. E o que acontece aqui, o que a gente faz é não provocar, é não falar, olha, você pode comungar, hein? Agilize isso aí, a gente não faz isso, a gente fica silencioso,
Quando o aluno manifesta o desejo de comungar antes da crisma, a gente dá uma catequese específica para ele e o ensina a respeito do sacramento da Eucaristia e ele faz a sua primeira comunhão. Quando ele não fala nada, aí a gente entende que ele ainda está num processo de amadurecimento da fé e vai ser conveniente que ele receba a sua primeira comunhão depois de ser crismado na mesma celebração. No seu caso, seria a sua segunda comunhão, correto? Então, eu recomendo que você não aguarde, mas pelo menos, de alguma maneira, não é que vai ser a sua primeira comunhão, mas você era um bebê quando você comungou a primeira vez. Você comungou o sangue de Nosso Senhor, como é no rito oriental, que eu acho até mais certo que o nosso. A criança já comunga, ela já recebe essa graça com uma colherzinha, o sangue é colocado na língua da criança no momento do batismo. É espetacular isso. Só que agora você vai comungar já adulta. Então eu recomendo que você não simplesmente entre numa fila de uma missa qualquer e comungue. Talvez seja interessante você combinar com o Frei João e dizer: olha, Frei, vai ser a minha segunda comunhão. Ele pode ser um bom testemunho para a comunidade, ele explicar: olha, aqui a Nádia, ela foi batizada, crismada e comungou pela primeira vez na igreja ortodoxa, ela fez o rito de admissão no dia tal e hoje ela vai fazer a sua segunda comunhão e aí ela vai poder daqui para frente comungar nas missas que ela frequentar. Claro, você sabe, desde que esteja em estado de graça. É isso. Eu só recomendaria que você desse alguma solenidade a esse acontecimento e não simplesmente entrasse numa fila. Mas você pode fazer isso no próximo domingo ou na próxima. A minha dúvida foi justamente porque eu sei que muitas pessoas que estão na catequese estão aguardando para receber os sacramentos. Isso. Seja somente a crisma, a primeira comunhão ou até mesmo o batismo. Aí eu fiquei sem saber. Isso. Na minha situação como mas é porque a tática, entre aspas, que a gente usa é essa, é deixar o aluno manifestar: olha, eu quero comungar, eu tenho essa vontade, porque isso vai muito do amadurecimento da fé de cada um, então a gente não provoca, entendeu? Mas o batizado adulto tem o direito de comungar desde que preenchidas esses dois requisitos: estado de graça, confissão em dia e um conhecimento mínimo a respeito da Santa Missa, do sacramento da Eucaristia. Entendendo um pouquinho mais aí o meu caso específico, a gente meio que está forçando a barra para fazer a primeira comunhão no casamento. Não está forçando a barra, faz todo sentido. Faz todo sentido então no casamento? Claro. Porque vocês precisavam se casar antes de comungar. No caso de vocês, o matrimônio de vocês era um requisito. Então, faz todo sentido que ele seja dentro da missa e que vocês comunguem. Isso, inclusive, será positivo para o sacramento do matrimônio que vocês vão celebrar. Pedro, tá? Só complementando, o meu filho Pedro, quando se casou aqui na paróquia em dezembro, somente a Isabela ia comungar, porque o Pedro ainda não fez a primeira comunhão. Sim. Aí o Frei João falou para ele, até falou assim: você vai deixar o banquete só para ela? Aí a primeira comunhão dele foi assim, antecipada. Não, mas quando há o matrimônio, faz todo sentido que seja feita a primeira comunhão na missa do sacramento do matrimônio. Faz todo sentido. E hoje a gente vai falar do 8º mandamento, que é: não levantarás falso testemunho ou não darás falso testemunho. É um mandamento importantíssimo. Na aula que vem a gente já vai concluir os mandamentos, tá, gente? Porque a aula que vem o Renato vai falar dos 2 últimos em uma aula só, porque eles são mais curtos. Não cobiçarás a mulher do próximo, não cobiçarás os bens do próximo. Eu não sei se vocês notaram, mas é claro que o 9º mandamento ele não é só dirigido aos homens, né? As mulheres também não podem cobiçar o homem da próxima. E este mandamento está diretamente relacionado ao 6º. Até que a catequese até poderia ser dada em conjunto, mas me parece conveniente separar. O 9º mandamento diz respeito aos pecados contra a castidade, mas que ficam no pensamento, ou na atitude, no portar-se, em algum sentido no vestir-se. Então,
vai se falar de pudor, de modéstia, de maus pensamentos, como Nosso Senhor fala no Evangelho: se eu olho para uma mulher e a desejo em meu coração, eu já cometo adultério com ela. Isso não é um pecado contra o 6º mandamento, isso é um pecado contra o 9º mandamento. E é interessante, o 10º mandamento ele está relacionado com o 7º, que é o não roubar, não furtar, só que também no pensamento. Aí nós falaremos da inveja, nós falaremos de uma avareza desordenada que me leva a desejar os bens do próximo. Então é só para que vocês percebam que são mandamentos muito finos, porque o fato é que quando a gente fala de viver para Deus, é aquele exame de consciência que a gente faz na missa, né? Os pensamentos que eu cometo por ações, omissões, pensamentos e palavras. Então, o 9º e o 10º mandamento dizem muito respeito aos pensamentos. Quando eu falo em viver para Deus, os meus pensamentos devem estar dirigidos a Deus. E eu não posso desejar algo que é mal, consentir no mau pensamento. Da mesma maneira, as minhas palavras devem ser palavras que estejam de acordo com a verdade, palavras cheias de Deus. Então vejam que o 8º mandamento, que é o mandamento que a gente vai falar hoje, ele tem muito a ver com o falar, com as palavras, por mais que em todos os mandamentos eu consiga enquadrar atos, palavras e pensamentos, mas especificamente esses 3 últimos, eles são mais finos. O 8º diz respeito mais às palavras, aquilo que eu falo em geral, ou deixo de falar. No caso do 9º e do 10º são os pensamentos, mas é só para que vocês percebam isso. Quando vocês fizerem o exame de consciência de vocês, e isso é recomendável que seja feito antes de dormir todos os dias, vocês precisam pensar naquilo que vocês fizeram de bom para dar graças a Deus e pensar naquilo que vocês fizeram de mal para pedir perdão a Deus, mas em atos, palavras e pensamentos. Tudo aquilo que vocês fizeram ou deixaram de fazer ao longo do dia, tudo aquilo que vocês falaram ou deixaram de falar, tudo aquilo que vocês pensaram ou deixaram de pensar. Isso é muito importante. Quando a gente fala da castidade, não adianta o cara não fazer nada, mas você vai lá ver o pensamento do cara, é praticamente uma indústria pornográfica. Esse cara não é casto. É evidente, ele tem que ser casto em não fazer nada, mas ele tem que falar, né? Aquelas piadas, no caso da castidade, né? Quanta gente... o cara não trai a esposa, mas ele fala um monte de piada pornográfica, lá quando ele está com os amigos dele, e o pensamento dele, ele olha a vizinha, ele olha a colega do trabalho, ele pensa, ele vê pornografia. Vejam que isso diz respeito não só à castidade, diz respeito a tudo. A todos os mandamentos eu tenho que refletir em atos, palavras e pensamentos, e saber que o ato sempre começa num mau pensamento. Mais uma vez com a castidade, o adultério, como diz Nosso Senhor no Sermão da Montanha, ele não começa no ato do adultério, ele começa lá atrás, quando eu comecei a pensar nisso, quando eu permiti um mau olhar para uma mulher, aí começou o adultério. Isso vale para tudo, para todos os pecados, eles começam no pensamento. Por isso é que a gente tem que, como dizem os doutores espirituais da igreja, eu preciso guardar o coração. Guardar o coração é isso. É refletir, e isso acontece na dinâmica da vida, não é uma coisa que eu fico bitolado ali, escrupuloso, não é isso. É refletir diante de Deus de maneira leve, que a minha intenção seja boa. Isso é tão belo, fazer isso no dia a dia. Um mendigo me pede uma esmola, às vezes eu dou a esmola mais para me livrar dele do que para de fato ajudá-lo materialmente. Então, quando eu percebo isso em mim, aquela impaciência, eu retifico a minha vontade. Não é ficar desesperado, caramba, eu sou um pecador, se joga no bueiro, não é isso. É retificar a vontade.
é lutar contra aquela impaciência, é dizer algo de bom e de fato refletir, né, sobre aquele ato, aquela ajuda material que eu dou para ele, e não simplesmente me livrar, dar bom dia. Então vejam que quando a gente pensa em cada pensamento, em cada palavra, e não somente nos atos, a gente aprofunda ainda mais a nossa relação com Deus e esse viver para Deus. Então, hoje a gente vai falar do 8º mandamento, que é o compromisso que todo fiel católico deve ter com a verdade. E, infelizmente, muitos de nós têm o hábito da mentira. É notório quando a gente convive com uma pessoa que você percebe que ela tem aquele hábito da mentirinha, né? Tem pessoas que, de fato, têm o hábito, o vício de grandes e graves mentiras. Aí é um caso muito mais grave. Aí, de fato, é uma pessoa que peca mortalmente contra o 8º mandamento. Ela sai do estado de graça porque mente. A gente vai falar hoje da mídia. O que essa mídia tem feito atualmente, em muitos casos, é pecado grave. É claro que só Deus pode julgar uma pessoa específica, mas a gente vê hoje o trabalho de boa parte da mídia, da imprensa, e a gente percebe que não há qualquer compromisso com a verdade, não há qualquer compromisso com o bem. E quando se fala de notícias grandes, de fatos relevantes, de pessoas que têm uma notoriedade, isso toma contornos de gravidade, de pecado, no caso, mortal. Mas eu chamo a atenção aqui também para os pecados veniais, aquele hábito da mentirinha, né? O cliente liga, aí o cara diz para a secretária, diz que eu não estou. Parece algo inocente, mas não é. Esse é o ponto. Não existe mentira inocente. A mentira, ela sempre é pecado. E Nosso Senhor diz no Evangelho que o demônio é o pai da mentira. Nessas passagens aqui de baixo, eu chamo muito a atenção para Nosso Senhor, que diz que Ele é a verdade, especialmente na passagem aqui do Evangelho de São João 14, de 1 a 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não é simplesmente verdadeiro, Ele é a verdade. E ao mesmo tempo ali em João 8,44 ele dirá que o diabo é o pai da mentira. Então, quem mente age como filho do demônio e não como um fiel católico. Então nós precisamos romper de uma vez por todas com essa mentirinha. Você está atrasado lá para pegar alguém, você fica envergonhado por isso. Aonde você está? Você está no recreio e você diz, eu estou na barra, porque você quer que a pessoa fique menos impaciente. Vejam que isso entre aspas, a gente às vezes trata isso com normalidade, mas não é normal. Então é fundamental que nós tenhamos esse compromisso de dizer a verdade, mas a gente aqui vai falar também de algo que é muito fino, que é a restrição mental. Eu sou obrigado a dizer a verdade sempre, e eu não posso mentir. A mentira é pecado. Por outro lado, eu não sou obrigado a dizer toda a verdade. Se uma verdade é inconveniente, eu não sou obrigado a dizê-la. Se eu não tenho o dever de dizer a verdade naquele caso, eu vou silenciar. Eu vou fazer o que é chamado de restrição mental, que não é pecado, não é mentira. A mentira é quando eu falo algo que não é verdadeiro, evidentemente. Mas vamos lá entrar aqui no assunto. É um número menor de perguntas. Hoje a gente consegue aprofundar um pouco mais, apesar do atraso aí do início da aula. É a pergunta 521 do compêndio. Qual o dever do homem a respeito da verdade? Toda pessoa é chamada à sinceridade e à veracidade no agir e no falar. Cada um tem o dever de procurar a verdade e de a ela aderir, ordenando toda a própria vida segundo as exigências da verdade. Em Jesus Cristo, a verdade de Deus se manifestou inteiramente. Ele é a verdade. Quem o segue vive no espírito de verdade
e é avesso à duplicidade, à simulação e à hipocrisia. Então eu recomendo que vocês leiam o catecismo depois para aprofundar. Eu vou dizer aqui para vocês direitinho. Eu botei lá no grupo, né? Parágrafos 2464 a 2513, tá? 2464 a 2513, são 10 páginas. Não deixem de ler o catecismo em casa. Em cada aula é fundamental que vocês não só acompanhem o compêndio aqui, mas leiam o catecismo nas casas de vocês. Então, o nosso dever é falar a verdade e agir segundo a verdade. Nós temos um dever de buscar a verdade, especialmente a verdade religiosa, que é o que a gente vai ler na próxima pergunta. Então, eu preciso ter sede da verdade. O homem, por natureza, ele busca a verdade, ele tem sede da verdade. Através da nossa inteligência, nós buscamos a verdade a respeito de nós mesmos, a verdade a respeito de Deus, a verdade a respeito do ambiente, do mundo. Nós poderíamos dizer a verdade a respeito de Deus, de nós mesmos, do ser humano e do mundo. Então, é fundamental que nós tenhamos essa sede de verdade, busquemos a verdade, mas o que está escrito aqui: procurar a verdade e de a ela aderir. Me parece que foi Platão que falava verdade conhecida, verdade obedecida. Se eu chego a uma verdade, por isso eu tenho falado tanto essa questão da vida moral. Se eu me deparo com uma verdade moral e a minha vida está em desacordo com ela, eu preciso obedecer a verdade e mudar de vida. E entendam que hoje a gente vive numa sociedade extremamente relativista, em que as pessoas deixaram de crer na verdade. Você vai hoje numa universidade de direito, por exemplo, eu fiz direito, eu sou advogado, muitas pessoas deixaram de crer na verdade. A pessoa diz que não há verdade a respeito de nada, tudo é relativo, e é evidente que isso é um disparate, porque se a pessoa diz que não há verdade, nós devemos questionar a ela: mas isso que você afirma é verdadeiro, que não há verdade? Então há verdade, porque isso é verdadeiro. Então a própria sentença já acaba com o argumento da pessoa. E é evidente que essa mentalidade relativista, ela é extremamente destruidora, e o fiel católico deve remar, como sempre, no meio desse mundo descristianizado, ele deve remar contra a maré. Então nós devemos crer na verdade, nós devemos buscar a verdade, aderir à verdade com o nosso intelecto, mas o intelecto deve mover a vontade para eu viver de acordo com a verdade. A verdade nesses três nortes que eu coloquei: a verdade a respeito de Deus, a verdade a respeito de nós mesmos e a verdade a respeito do mundo que nos rodeia. E às vezes é difícil encontrar a verdade. Em alguns casos nós não devemos ter tanta pressa em encontrar a verdade. Pensem em fatos bem atuais: a guerra da Rússia com a Ucrânia, né? Eu recebi um meme no WhatsApp quando começou a guerra, né? Um velhinho assim com cara de boa praça dizendo: agora eu deixei de ser especialista de Covid, agora eu sou especialista em guerra da Rússia e da Ucrânia. Porque é assim, as pessoas hoje elas têm a necessidade de opinar sobre tudo e de maneira muito apressada. Então é claro que não tem problema nenhum aderir a uma posição e depois verificar que eu errei e mudar. É muito digno fazer isso. Então esse fato é um fato extremamente complexo, a guerra da Rússia com a Ucrânia. À primeira vista, em um primeiro momento, a gente tende a achar que a Rússia está errada por todo o histórico, até pelo tamanho dela, pelo tamanho da Ucrânia, mas quando a gente vê, por outro lado, pessoas mais
apoiando a Ucrânia e aderindo à Ucrânia, especialmente os globalistas. A gente vê, por exemplo, o George Soros, que é um dos homens que mais promove o aborto, a ideologia de gênero e tudo que há de ruim no mundo inteiro, apoiando a Ucrânia. Eu já fico assim um pouco... Então, eu estou apenas colocando elementos aqui para que a gente veja. Há uma verdade a respeito dessa situação, a guerra da Rússia e da Ucrânia, mas é uma situação complexa e que eu não tenho que ter pressa em tomar uma posição, fazer um textão na rede social a respeito disso. A mesma coisa o Covid. Quantas recomendações foram dadas nesses últimos anos para nós? Quantas recomendações, quantas medidas, e muda de uma hora para outra, e no início a gente pensava de uma forma, eu mesmo fiquei um mês de uma maneira, depois eu fiquei de uma outra forma, e a gente vai percebendo que a verdade muitas vezes não é aquela que é informada para nós. Então vejam que quando eu falo aqui de buscar a verdade, não é apenas a verdade religiosa, é a verdade a respeito de tudo. E quando eu encontro a verdade, eu devo aderir e eu devo viver de acordo com ela. Então fala aqui da sinceridade, da veracidade, da franqueza. Entendamos que a veracidade, a sinceridade e a franqueza não se confundem com falta de educação. Lembram aquele personagem do Luiz Fernando Guimarães, o super sincero, né? Ele era um mal educado. Se eu encontro uma pessoa feia e eu digo para ela, você é feia, isso é verdade, mas eu errei, eu pequei, eu ofendi a pessoa. Então existem pessoas que excesso de sinceridade em geral é falta de educação. Então eu preciso viver segundo a verdade, falar a verdade, mas de maneira inconveniente, não. Então, em geral, a virtude ela é temperada, ela é moderada. Então, quando eu falo aqui de sinceridade, de veracidade, de franqueza, dentro daquilo que é ordenado, daquilo que é moderado, daquilo que é adequado e conveniente, e ao mesmo tempo uma unidade de vida. A hipocrisia é um pecado contra o 8º mandamento. O que é a hipocrisia? É falar algo e agir de uma outra forma, não viver de acordo com o que eu falo, não viver de acordo com o que eu prego. Mas é evidente, não é não viver de acordo com o que eu prego por uma fraqueza, não eu defendo, eu creio, mas eu tenho uma fraqueza pessoal. Isso não é hipocrisia. A hipocrisia é quando eu tenho um discurso em que eu me promovo, um discurso de autopromoção, e eu maliciosamente sei que eu não vivo de acordo com aquilo. É evidente, porque senão, por exemplo, um catequista, para dar catequese, ele tem que ser um santo, porque ele vai ensinar a doutrina da igreja inteira, de maneira íntegra. É evidente. Aqui é só para mostrar a diferença entre a hipocrisia e fraquezas pessoais que nós podemos ter. Mas a hipocrisia é um pecado que vai contra o 8º mandamento a respeito do agir. Então eu tenho que ter uma unidade de vida. Eu tenho que viver de acordo com a verdade, não em determinados ambientes. Hoje nós, fiéis católicos, e sempre, nós somos chamados a dar testemunho da nossa fé em todos os ambientes que nós frequentamos. Não é só o ambiente que é fácil, não é ser um rato de sacristia na paróquia, e ali eu dou um testemunho da verdade, eu não largo nenhuma atividade, eu estou ali agarrado no calcanhar do pároco ali, em tudo, e aí eu chego em casa, dou um tapa na cara da minha esposa, no trabalho eu sou um safado. Não é assim. Eu tenho que ter uma unidade de vida, uma integridade, viver de acordo com a verdade em todos os ambientes, não só na igreja, na paróquia, mas na minha família, no meu trabalho, na minha vida social. Esses são os 3 pilares que, em geral, pelos quais perpassam a nossa vida, né? A família, o trabalho e a vida social, a sociedade. E aqui eu sou chamado a dar testemunho da verdade.
a dar testemunho da minha fé. Eu não posso cair no respeito humano. O respeito humano também é um pecado contra o 8º mandamento. O que é o respeito humano? O respeito humano, ele é pecado, não é respeito. É uma palavra que às vezes nos leva a uma compreensão errada. O respeito humano é pecado. É quando, por exemplo, surge um assunto delicado no meu trabalho, na minha roda de amigos, e ao invés de eu dar o testemunho da minha fé, eu concedo, eu faço uma concessão, eu me envergonho de Cristo, e às vezes pode ser um pecado cometido por omissão, eu não falo aquilo que eu deveria falar, ou pior ainda, eu falo aquilo que é pecado ou faço algo pecaminoso, por respeito humano. E nosso Senhor fala no Evangelho, de maneira muito clara: quem se envergonhar de mim diante dos homens, ou quem me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, nós precisamos pedir a graça dessa fortaleza, a fortaleza de sermos coerentes e não cairmos no respeito humano. Eu sei que alguns ambientes são difíceis, mas nós, sem dúvida nenhuma, hoje somos chamados ao martírio. O martírio real é dar a vida, é derramar o sangue por Cristo. Nem todos serão chamados a esse martírio, por mais que a nossa vida esteja cada vez mais difícil, como fiéis católicos no Brasil, de alguma forma, mas em outros países ainda mais. Mas pelo menos o que o Papa Bento XVI dizia, o martírio da ridicularização. O martírio da ridicularização, eu diria que todos nós somos chamados a abraçar. Quando nós mudamos de vida, quando nós nos convertemos, os nossos supostos amigos em geral dizem que nós viramos carolas, que nós viramos beatos, que nós mudamos, nós não vemos mais pornografia, nós não bebemos mais até cair, as nossas conversas mudam, a gente quer falar em geral, não absolutamente, não sempre, mas queremos falar das coisas de Deus, falar de Deus, de assuntos melhores, mais elevados, e isso incomoda. E muitas vezes nós somos ridicularizados. Questões relacionadas à castidade. Um casal hoje que vai dizer, por exemplo, que se guarda para o casamento, que não se relaciona sexualmente, será ridicularizado. Uma mulher casada hoje que tem muitos filhos, ela é olhada, e às vezes nem são muitos filhos. Eu que estou com 3, às vezes a pessoa olha, que luta, hein? Que luta, que batalha. Parece que você está ali com 3 traficantes dentro de casa, né? É o Hitler, o Stalin e o Mao Tse Tung, né? Então, assim, as pessoas hoje, elas... então, assim, um casal que é aberto à vida é hoje ridicularizado. Um casal que não pratica a contracepção, como nós falávamos na aula, ou uma pessoa que é honesta. O honesto hoje é chamado de otário. Ah, mas você não faz isso não. Você não pede para aquele cara vir aqui instalar aquela TV a cabo, você vai ter direito a Netflix, a Amazon, vai ter tudo aqui. Você é um otário. Então vejam, essas pequenas fraudes, né, que tem a ver também com a aula da semana passada que a Tati e o Bruno deram, vejam que isso é o martírio da ridicularização, e nós devemos estar dispostos a sermos ridicularizados por amor a Deus. E isso a gente está na quaresma, agora é perfeito. Eu sei que dói, eu sei que a gente se sente humilhado, mas eu tenho que unir esse pequeno martírio, esse pequeno sacrifício à cruz de Cristo. Lembrem-se que Ele deu a vida por nós, Ele foi humilhado, recebeu cusparadas, açoitado. Aquele filme do Mel Gibson nos ajuda tanto, né, a vermos uma parte, né, porque parece que foi muito pior do que aquilo, mas uma parte do sofrimento de Nosso Senhor por nós. Porque ali a gente não vê, inclusive, o sofrimento interior, mas unamos esses pequenos sofrimentos à cruz de Cristo. Às vezes quem nos ridiculariza é uma pessoa que está dentro da nossa casa. Eu não sei se vocês ouviram a homilia do Padre Paulo Ricardo ontem, que eu mando para vocês, mas
Ele citava Chesterton, né, o autor inglês, e Chesterton dizia que Nosso Senhor manda amar o amigo e o inimigo porque, em geral, são a mesma pessoa. Então, às vezes, essa pessoa que se comporta como nossos inimigos, ou como nosso inimigo, em alguma circunstância, é a pessoa que mora conosco. São as pessoas que nós mais amamos, os nossos entes queridos, que vão nos ridicularizar. Às vezes um filho que não compreende a conversão dos pais, ou os pais que não compreendem a conversão dos filhos e ridicularizam. Então eu preciso estar disposto a dar testemunho da verdade e, se for necessário, morrer por ela. Morrer de fato, realmente, mas esse morrer com M minúsculo, essa pequena morte da ridicularização, das pequenas humilhações, que é o que está na pergunta 522. Como se dá testemunho da verdade? O cristão deve dar testemunho da verdade evangélica em todos os campos da sua atividade, pública e privada, mesmo com o sacrifício, se necessário, da própria vida. O martírio é o supremo testemunho prestado à verdade da fé. Então, mártir, a etimologia da palavra é testemunha. Então, o mártir é aquele que dá testemunho da verdade, derrama o seu sangue pela verdade. O martírio, nós temos aqui uma mártir, Santa Madalena de Nagasaki, que deu... Eu não sei se vocês já viram um filme do Scorsese. É um filme que o Scorsese fala dos mártires do Japão. Eu esqueci o nome do filme agora. Ele fala mais dos jesuítas, mas o Scorsese dá muita ênfase naquele filme às pessoas que pisavam em Cristo, ou apostatavam diante da possibilidade do martírio. Eu não sei se vocês já viram esse filme, que eles colocam uma foto de Nosso Senhor e pedem para a pessoa pisar na foto. Foi nessa época que Santa Madalena de Nagasaki viveu, e eram martírios muito bárbaros. E ela se manteve fiel e deu a vida, derramou o seu sangue. Entendam que esse relativismo que eu falei anteriormente, a forma mais grave de relativismo que existe é o relativismo religioso. Nós nunca podemos cair nisso. E essa forma de relativismo, ela está muito em voga na igreja. Pessoas que frequentam não só a nossa paróquia, pessoas que frequentam muitas paróquias. Eu diria hoje que a maioria das pessoas, infelizmente, que frequentam a maioria das paróquias, acabaram por aderir em maior ou menor grau ao relativismo religioso, que é dizer que todas as religiões são iguais, todas as religiões salvam. Isso é uma mentira. Só há um caminho de salvação, que é a religião católica, que é a única religião. Todas as outras religiões são falsas e elas não salvam. Se uma pessoa é salva em outra religião, ela é salva apesar da falsa religião que ela aderiu. Por ignorância, ela estava num estado de ignorância invencível, que só Deus pode julgar isso, eu não sou capaz, nem vocês, só Deus pode julgar. E ela estava num estado de ignorância e ela foi salva apesar da falsa religião que ela professou. Só existe a única e verdadeira religião, que é a religião católica. A fé católica é a verdade a respeito de Deus, a verdade a respeito do homem e do mundo está na religião católica. E nós temos um dever de sermos católicos. E eu não posso cair no relativismo religioso. Então, é um absurdo que a gente vive hoje, infelizmente, em muitos ambientes ditos eclesiais. E quando eu falo de católicos, eu não me refiro apenas a fiéis, eu me refiro a padres, eu me refiro até a bispos, eventualmente. Não se escandalizem, não arranquem os cabelos se vocês ouvirem uma pregação ruim em que um sacerdote afirme, por exemplo, que o inferno não existe, que todas as pessoas serão salvas. Não se descabelem, porque se vocês fizerem isso, vocês vão ficar carecas bem rápido. É fundamental que tenhamos uma serenidade, mas nos mantenhamos na verdade da fé católica. Todo ser humano é chamado a ser católico. Todo ser humano é chamado a ser um fiel católico, a conhecer essa verdade a respeito de Deus.
Isso é um dever. Eu tenho que buscar a verdade, é a verdade mais fundamental de todas. E eu tenho que conhecer e viver de acordo com ela. Quem não adere a essa verdade, a princípio está em pecado. Em pecado mortal, pecado grave. A não ser que esteja num estado de ignorância invencível que só Deus pode julgar. Eu não vou ficar aí pela rua andando, você é católico? Você está em pecado grave. Meu professor falou lá na catequese. Não é isso, mas eu preciso entender. Quando eu me deparo com alguém que não é católico, interiormente eu preciso saber. Eu preciso me compadecer daquela pessoa. O relativismo religioso, ele me faz indiferente. Por isso é que ele é chamado também de indiferentismo religioso. A pessoa diz para mim que não é católico, eu fico ali igual um repolho. Eu sou católico, você não é? É indiferente. Eu não amo essa pessoa. Se isso não me dói, é o que tem que mais me doer. Não é se ela tem dinheiro ou não tem. É claro, se ela não tem o suficiente para viver com dignidade, isso tem que doer o meu coração também. Mas o que tem que mais nos doer é se ela não conhece a verdade. E a verdade mais fundamental a respeito de Deus e da sua santa religião. É isso que tem que me doer. Essa pessoa não conhece a verdade. Então eu vou rezar por ela, eu vou me mortificar, eu vou fazer penitência. E conforme ela der abertura, eu pregarei para ela. Eu a ensinarei a respeito da verdade, se ela me der abertura, é claro, porque depende, não adianta, como diz Nosso Senhor no Evangelho, parece uma palavra dura e de fato é, não adianta jogarmos pérolas aos porcos. Tem pessoas que não estão abertas para a verdade. Então, nesses casos eu vou rezar, eu vou fazer penitência e eu vou amar aquela pessoa, que é um dos principais também. Como é que eu vou convertê-la se eu a trato igual um cachorro, a chuto, a xingo? Não, eu vou amá-la, eu vou me sacrificar por ela. E quando for possível eu vou pregar, eu vou anunciar. Mas esse é o ponto. Nós precisamos dar testemunho da verdade e crer na verdade. Fujam dessa mentalidade erradíssima que está dentro da igreja, do indiferentismo religioso, do relativismo religioso. O inferno existe. E ele não está vazio, infelizmente, ele não está vazio. Infelizmente, muitas pessoas hoje, e ao que parece nesse mundo tão desordenado que a gente vive, a maioria das pessoas estão a caminho do inferno e nós não podemos ficar indiferentes a isso. Deixa eu só dar a palavra para ele e depois para você. Fala, querido. Pedro, é sempre ilícito mentir? Eu pergunto isso porque esse é o pecado, certamente o mandamento que eu, junto com o sétimo, eu tenho maior dificuldade, e eu percebo que há alguns momentos que inicialmente parecia justo mentir. Seja, por exemplo, para evitar uma guerra, ou mais recentemente a gente teve necessidade de passaportes vacinais e eu estava convencido que seria uma ordem injusta. E, portanto, mas tinha um momento que para exercer minha profissão eu precisava apresentar o passaporte sanitário, inclusive para trabalhar efetivamente. E me parecia muito fácil eu forjar ou de alguma forma mostrar, ou simplesmente para entrar no prédio mostrar um passaporte de algum amigo, coisa assim. E isso me causou um dilema muito grande a respeito disso, porque de certa forma eu estaria mentindo ou agindo, enfim, tentando induzir alguém em erro. Acabou que eu li o testemunho dos perseguidos, mártires perseguidos pelo Império Romano, que bastava eles jogarem incenso no braseiro e em honra a César para não serem perseguidos. E eles preferiam a morte do que falar uma só mentira. E isso me deixou bastante mexido, eu acabei me vacinando por conta disso, para, enfim, tentar evitar. Mas eu não achava justo que eu me vacinasse se eu poderia simplesmente mostrar uma coisa. Eu não sei, não sabia como agir efetivamente.
Então, assim, é muito boa a questão. É uma questão realmente. Eu te entendo porque eu também decidi não tomar a vacina, né? E, em geral, a mentira é pecado, tá? Essa é a regra, quase que absoluta. Algumas pessoas colocam situações muito drásticas. Por exemplo, entra uma pessoa na sua casa querendo matar um determinado grupo de pessoas que estão escondidos no porão. E aí ela pergunta, existem pessoas escondidas no porão? É evidente que aqui eu não tenho o dever de dizer a verdade, mas existe uma diferença que eu falava da restrição mental e da mentira. Eu, por exemplo, vivi essa questão do passaporte numa festa infantil que eu levei os meus filhos, ninguém tinha avisado que precisaria do passaporte, eu não me vacinei, a minha esposa também não. O que eu fiz foi dizer, olha, eu não tenho o comprovante. Eu não falei, eu não fui vacinado. Eu não menti. Eu disse, eu não tenho comprovante. E até se a pessoa perguntasse se você foi vacinado, eu poderia dizer sim, mas eu não te disse qual foi a vacina. Eu fui vacinado para BCG quando eu tinha... a não ser que a pessoa pergunte, você foi vacinado para Covid-19? Aí eu vou ter que dizer não. Eu vou ter que dizer não. Então veja que a restrição mental, desde que ela não seja abusada, ela dá um campo para a gente não mentir. Mas no seu caso, foi uma questão, o que você viveu foi uma questão tão relevante. Minha mãe trazendo os biscoitos dos netos. Obrigado. Pô, traz uma coisa pra gente. Tchau, mãe. Aí, o que você viveu foi uma questão tão delicada que isso foi objeto até de estudos de teólogos. Eu vi posições de teólogos a respeito e você me parece que tomou uma atitude correta, porque você é um esposo, vai ser pai agora, você tem que sustentar a sua família, é algo que está influenciando no seu trabalho, então não é razoável, me parece, você perder o trabalho por conta dessa injustiça, que sem dúvida é uma injustiça, você ser obrigado a tomar uma vacina que ainda está em estudos, que ainda está sendo avaliada, que não deveria ser uma obrigação. Eu concordo contigo no diagnóstico dessa injustiça, mas se você pesar o custo-benefício na sua situação, me parece adequada a atitude que você tomou. Então, essa questão do forjar um passaporte é uma situação muito drástica, totalmente excepcional, mas poderia ser. Isso eu falei com um padre, inclusive o meu diretor espiritual, a respeito disso. Poderia ser lícito fazer isso, desde que fosse uma exigência muito direta para algo que diz respeito à nossa sobrevivência. Por exemplo, se eles exigissem um documento como esse para eu entrar no hospital, ou para eu entrar no mercado. Hoje existe compra online, né? Eu posso fazer compras online, mas se eu tivesse que, para comprar comida, apresentar um documento, e eu tenho certeza que aquilo é um veneno, que aquilo vai me matar, não é bem esse o caso, mas digamos que fosse, nesse caso eu poderia ter ali um documento que não seria, mas é porque é uma situação muito drástica. Então isso aí, entenda que a gente não vai resolver esse tipo de situação na sala de catequese. Isso você tem que resolver com um diretor espiritual, com um padre que estudou teologia moral, e aí ele vai poder ir no caso concreto, né? O catequista até pode ajudar concretamente. Muitas pessoas vieram me procurar para falar dessa questão da vacina, mas me parece que você agiu bem, sim. Só que, em geral, o nosso compromisso é com a verdade, e quando eu não tenho o dever de falar a verdade, e principalmente de falar toda a verdade, eu posso recorrer à restrição mental. Eu, nesse dia, ia ser uma grande frustração para os meus filhos se eu voltasse para casa. A gente estava ali na porta da casa de festas. Então a moça falou, você tem um comprovante? Eu falei não, e já fui entrando, assim. Eu já avancei, boa tarde, não tenho comprovante, e fui. E deu tudo certo. Eu já me misturei com os convidados lá e deu tudo certo. Então, e até porque os pais erraram, né? Os pais deveriam ter botado no convite que tinha essa exigência, porque aí a gente nem iria na festa, né? Como já aconteceu. É ruim, né? Mas disse o nosso querido prefeito que daqui a 3 semanas isso vai acabar. Vamos ver se vai ser verdade. Mas o fato é que eu imagino que você agiu bem.
Você pesou bem o custo e o benefício, os prós e os contras, e tomou uma atitude correta, submeteu-se a uma situação que você não deveria, a princípio, se submeter, mas por um bem maior, pelo sustento da sua família, por uma ordem na sua vida. Mas esses casos específicos é fundamental tratar na direção espiritual, é fundamental, e se não tiver um diretor, procurar um bom sacerdote, um padre bem experimentado. Você quer falar também? Eu só queria essa questão, né? Eu considero Jesus sincero, ele era sincero e não era simpático, né? Que você falou, às vezes a palavra é dura. Então, eu acho que uma das questões que levaram é exatamente essa preocupação com os floquinhos de neve. Então, a igreja hoje aceita muita coisa, não tem inferno, porque fica com medo de ofender. Sim. Extrapolando a questão do feio, né? Quando diz que o cara é bonitinho, ele não chama ele de feio, você está gerando uma expectativa no pobre coitado. Ah, sim. Você é feio, mas inteligente, pelo menos. Corre atrás aí, tenta. Não usa face não, porque não vai funcionar. Então, assim, a questão do ser sincero versus o me preocupar com o que a pessoa vai sentir, vai gerando, não, então não posso. Não começou assim, mas ao momento alguém chegou à conclusão. Se eu disser que tem inferno, um monte de gente que não está salvo aí, caramba, não vai querer mais sair durante o dia, vai ficar, então vamos evitar isso. Se eu disser que só a religião católica, como é que vão ficar os protestantes? Eles vão ficar chateados. Sim. Aí você vê os papas se aproximando, fazendo um monte de evento, tudo legal. Isso. Você falou do bispo, eu vou até o papa, tem papa, tá vendo? Teve uns últimos aí, porque não fez isso, coitado, foi expulso. Então, eu acho que esse cuidado também que a gente tem que ter, né? Não ser sincero. Mas o ecumenismo da última campanha, da fraternidade. Isso que eu... Agora é educação. Isso que o Arapuã está falando é o que a gente chama do falso ecumenismo e o falso diálogo interreligioso. É só para vocês entenderem. Porque eu não necessariamente preciso dizer que eu sou um indiferentista religioso para passar essa imagem. Se eu chego assim para um protestante, oi protestante, bom dia, vamos fazer uma live eu e você hoje, vamos falar aqui sobre um tema que não nos separa, não vamos falar de Nossa Senhora não, porque eu sei que te incomoda, a Santa Missa, vamos falar de Jesus, uma live, e aí eu estou falando de mim, tá? Eu faço uma live com um protestante falando de Nosso Senhor. Qual é a imagem que eu passo ao fazer isso? Um ato público, que não há diferença entre o catolicismo e o protestantismo. Por isso é que é erradíssimo uma autoridade eclesiástica fazer atos públicos juntamente com, aspas, autoridades de falsas religiões. E às vezes pedindo perdão. Porque qual é a imagem que passa? Que aquelas religiões salvam, que aquelas religiões levam. Eu não vou dar exemplos práticos aqui, porque cada um está numa fase de amadurecimento. Se vocês tiverem qualquer má compreensão, são assuntos muito delicados que nos ferem, que nos machucam, mas esses atos sempre são errados. Leiam um documento do Papa Pio XI, em que ele vai falar, a Mortalium Animus. Esse documento aqui foi escrito na década de 20, e ele fala justamente sobre essa reunião de fiéis católicos. Não tem problema nenhum eu ligar para protestante, vamos tomar um chopp para a gente falar? Eu e você lá no bar, aí individualmente eu vou conversar com ele, mas isso não é público. O problema é quando eu me reúno publicamente com adeptos de falsas religiões, porque a mensagem que eu passo é de uma equiparação da fé católica com o erro. E a questão que eu falava do feio é porque ser feio, graças a Deus, ser feio não leva ninguém para o inferno. É por isso que eu não tenho que chegar para a pessoa, você é feia. Não tem, porque isso não é algo que ela controle, claro que a gente pode se arrumar, né? O feio arrumado é bonito em muitos aspectos, né? Mas a pessoa não se arrumar pode ser até pecado, sem dúvida, mas falar, você é feia, eu tô abusando do meu direito e do meu dever de dizer a verdade. Agora, eu omitir uma verdade, obrigado, querido, eu omitir uma verdade que pode fazer com que uma pessoa seja condenada ao inferno, isso é muito grave. E o relativismo religioso faz isso, porque ele equipara a religião católica às falsas religiões, seja com palavras, seja com atos.
Então, eu como católico não tenho o direito de fazer atos públicos de oração, do que quer que seja, com adeptos de falsas religiões. Eu posso ter até uma amizade privada, um diálogo privado, em ordem à conversão daquela pessoa. Jamais atos públicos, porque isso gera uma confusão muito ruim na mente dos fiéis e contribui decisivamente para esse ambiente de relativismo religioso. Isso é evidente. Mas, Pedro, essa questão do relativismo, ela sempre começa assim, uma coisa legalzinha que eu estava feito. Né? Eu fiz as duas, fiz engenharia e fiz direito. Você, como fez direito, é mais sujeito ao relativismo. Cara, isso incomodava, foi um baque, porque nada é certo, nada é verdade, tudo pode mudar. Ah, quando o cara assina lá, até novo parecer, essa é a verdade, é isso que eu acho. Então, assim... direito é tudo relativizado. Então, até o penal parecer... penal, então você muda. Até outro parecer é isso que vale. Então, assim, aí começa com isso. Eu comecei, vamos fazer aborto porque é para fazer vacina. Aí a gente começa a fazer aborto com meio semana de vida. Aí depois, agora vamos fazer com 9 meses de vida, pode abortar a criança, porque a mãe, tadinha da mãe. Então sempre começa assim, começa com uma coisa que o nego acha legal, não vamos chamar ninguém de feio. Ninguém pode ser mais reprovado na escola. Todo mundo tem que passar de ano, porque, que frustração, foi reprovado. Pandemia. Então é aquela história, aqui vai tudo. Sim. Aí daqui a pouco o tempo está relativizando guerra. Esse negócio que você falou de ficar em encontros públicos, né, com pessoas de outras religiões. Por exemplo, tem um padre ultra mega famoso, aí que todo mundo sabe, né, na mídia, super popular, que ele já fez assim shows, já cantou músicas com cantores protestantes, mais de um, né? Tipo assim, padre no palco cantando com um cantor protestante. Isso é péssimo, né? Não, outro dia no Twitter ele extrapolou, mas até mal. Eu vou um pouco antes, é péssimo um padre. É péssimo um sacerdote ter vida de um popstar, entendeu? Isso já é ruim. Entenda, a gente precisa entender o que é um padre. O padre, ele existe para celebrar a missa e o sacramento da confissão, pregar, dar catequese, dirigir as almas espiritualmente. O padre não existe para cantar. Graças a Deus, me parece que os fiéis leigos suprem a necessidade que a gente tem de bons cantores, de boas músicas, né? E se eventualmente um padre tem esse dom, ele monta um coral. Existem padres que têm belas vozes, né? Mas que seja, claro, para cantos sacros e que não desvirtue a sua vida de sacerdote, que o seu cantar não afete o seu celebrar missa, atender confissões, dar catequese, dirigir as almas. Mas certamente não é adequado, essas aparições públicas não são adequadas. Entenda que não se trata de ver o adepto da falsa religião como um leproso, é justamente o contrário. Eu vou me relacionar com aquela pessoa, eu vou eventualmente até buscar uma amizade com ela para convertê-la, porque eu quero o bem dela. Mas isso, quantas vezes vocês aparecem em público com os amigos de vocês? É necessário para ser amigo fazer aparição pública? Não é necessário. Então hoje a gente tem, enquanto católicos, o respeito humano atingiu proporções catastróficas, porque a gente sente uma necessidade de dar satisfação para as pessoas que não são católicas, quando na realidade a gente tem que converter essas pessoas. A gente tem que levá-las à fé e não nos preocuparmos em não ferir as suas susceptibilidades com a verdade da fé católica. Pedro, isso chegou num nível que até mesmo esse tipo de sacerdote, assim, muito fora do padrão, né, digamos assim, eles são capazes de repetir coisas como: mas se te faz uma pessoa melhor, então está valendo. Mas tem muita gente que eu conheço que é espírita, que tem uma vida mais reta do que os católicos, sabe? E começa com frases. Existem ambientes que nós não devemos frequentar todos os ambientes. Eu me lembro de um outro padre, e de fato a gente faz bem em não falar o nome, não tem necessidade,
Mas eu me lembro de um outro padre que foi naquele programa Altas Horas, do Serginho Grosman. Epa! E ele chegou bem na hora que entrou aquela sexóloga que só fala idiotice, né? Evidentemente. E aí ela começou a relativizar a masturbação, relativizar uma série de coisas. Se o padre tá lá, ele tem que cair na pancada lá. Ele vai ter que dizer, ó, você não sabe nada, você não sabe nem o que é o ato sexual, a doutrina. Não precisa ser agressivo, não precisa ser desse jeito, mas ele vai ter que falar qual é a doutrina católica. Ele tem que falar qual é a doutrina católica. E o que acontece é que o padre contemporiza. A mulher fala, a masturbação não é pecado, aí o padre ri. Aí o padre levanta os braços, aí dança. Então, assim, é evidente. O certo seria ele não estar naquele ambiente. Agora, se ele se propôs a ir, ele terá que ser um mártir ali dentro. E, infelizmente, são poucos, não apenas padres, são poucos os fiéis que estão dispostos a isso. Mas, só para a gente retomar aqui, só para não comprometer a gente finalizar o conteúdo, depois a gente retoma, mas vocês estão certos, os comentários têm sido bem enriquecedores. Mas vamos ver aqui no parágrafo, na pergunta 523, quais são os atos contrários, outros atos contrários ao 8º mandamento. O que proíbe o 8º mandamento? O 8º mandamento proíbe o falso testemunho e o perjúrio, a mentira, cuja gravidade se mede pela verdade que ela deforma, pelas circunstâncias, pelas intenções do mentiroso e pelos danos sofridos pelas vítimas. Então, falso testemunho é, diante de um tribunal, eu dizer uma mentira. Isso é um falso testemunho. Isso, inclusive, é crime. No Brasil, está no Código Penal. Mentira em juízo é crime. Então, é algo grave. O perjúrio também é algo grave. O perjúrio é quando eu, sob juramento, eu minto. Aqui, no Brasil, não há esse hábito, né, de no tribunal, a não ser que seja testemunha, né? Eu acho isso muito bizarro, mas quando é testemunha, ela jura dizer a verdade, né? Ou ela reconhece que cometerá um crime se disser uma mentira, mas quando não é testemunha, não. Então as partes, né, envolvidas, o réu, o autor, podem mentir. Isso é um absurdo. Mas então tanto o falso testemunho como o perjúrio, em geral, são pecados graves, né? E entendo que o juramento não é aquele juramentinho leviano que algumas pessoas fazem. A gente não deveria jurar levianamente. Isso inclusive pode ser um pecado grave. Eu juro por Deus. Não façam isso. O juramento é algo muito solene. Eu só devo jurar se for algo muito grave e isso seja necessário para dar ali, manifestar a verdade daquilo que eu afirmo. Então eu não devo jurar por Deus, muito menos por Deus, eu não devo jurar por ninguém, eu devo dizer a verdade simplesmente. Então falso testemunho, perjúrio e a mentira, né? A mentira que depende, se a sua mulher pergunta, amor, eu estou gorda, e ela de fato está, ou você faz uma restrição mental ou você sai correndo da casa, né? Mas assim, se você disser, não amor, você está magrinha, isso não é pecado grave, evidentemente, isso é errado, se você não pensar isso, se é uma mentira e você está ali mentindo, no máximo vai ser um pecado venial. Mas entenda que é só um exemplo brincalhão, mas a gente precisa romper com essa mentirinha. Aquilo que eu citava do falar para a secretária, diz que eu não estou, o mentir para o cliente, você está devendo uma tarefa, aí o cliente diz, aí você diz, não, eu já comecei, eu estou no fim, e você nem começou a tarefa. Então vejam que isso é algo que nós fazemos com muita facilidade. Então eu preciso romper de uma vez por todas com essa mentirinha, que é pecado venial em geral, mas que acaba por deformar a minha relação com Deus, porque Deus é a verdade, e eu me torno, como eu falava, um filho do demônio, porque eu estou sempre envolto em pequenas mentiras no meu dia a dia. E existem mentiras mais graves, é claro. Uma pessoa, por exemplo, que chega e afirma que o fulano
cometeu adultério com a cicrana e é mentira. Então ele inventou aquilo. Isso é um pecado grave, porque a consequência, primeiro que ele imputou a alguém um pecado grave que ele não cometeu. E olha que interessante, mesmo que eu diga a verdade, a gente vai ver isso daqui a pouco, pode ser pecado grave também. Então, a depender das circunstâncias, das pessoas envolvidas e das consequências, a mentira pode ser um pecado grave. Não apenas o falso testemunho e o perjúrio, mas a própria mentira. E aí a gente vem para o segundo rol aqui, o juízo temerário, a maledicência, a difamação, a calúnia, que diminuem ou destroem a boa reputação e a honra a que tem direito toda pessoa. Então toda pessoa tem direito, né, tem uma honra e tem direito a ter uma boa honra, né, uma boa reputação, a ser honrada e a ter uma boa reputação. O juízo temerário é o que a gente poderia chamar também de preconceito. Ele é temerário porque eu não tenho fundamento, eu não tenho informações suficientes para emitir um juízo. Então, eu encontro lá uma pessoa, ela fala bom dia para mim, diz o nome, e aí eu já concluo interiormente, tem cara de ser nojenta, tem cara de ser uma mala. Isso é juízo temerário. E percebam que a gente faz isso o tempo todo. O cara vem pedir dinheiro no sinal para a gente, isso aí deve ser bandido. Eu não tenho elementos para concluir que ele é um bandido. Eu concluo que ele é bandido, muitas vezes pode ser também, não é sempre esse o caso, mas pode ser também pela cor da pele dele, por como ele está vestido, como ele fala. Isso é juízo temerário, porque eu não posso concluir que ele é desonesto e é bandido apenas com esses elementos. Eu tenho que ter algo mais substancial. Então vejam que a gente faz juízo temerário o tempo todo. Eu conheço lá o meu cliente, aí o cara tá vestido de uma forma, isso deve ser um vagabundo. Vejam que a gente faz juízo temerário o tempo inteiro. E o juízo temerário, ele é interior. Eu não preciso falar para ser pecado. Se vem aquela tentação de julgar, se eu interiormente consinto com isso, já é pecado. Em geral é venial, claro, mas vejam que é algo que eu tenho que lutar contra isso e não julgar ninguém. Vem aquela tentação de julgar, eu penso o contrário. E será que é bandido? Não, ele deve ser uma pessoa honesta. É assim que a gente combate. A maledicência também é muito difícil. A maledicência é a fofoca. Aí sim, maledicência, como o próprio nome já diz, a etimologia, é falar mal de alguém. Também é algo que a gente faz o tempo todo. Às vezes dentro de casa mesmo, isso é bizarro, né? A esposa fala alguma coisa, ela sai do quarto, que mal, hein? Aí eu vou lá, o filho às vezes. Então a gente faz isso o tempo todo. Então esse é um dos pecados, de fato, mais difíceis da gente superar. E até em ambiente paroquial, na igreja, né? Paróquia tem muita fofoca, as pastorais, um falando mal do outro, aquela fulana não larga a coordenação, o Pedro não quer sair da coordenação da catequese de jeito nenhum, caramba, eu vou falar com o Frei. Então veja que a gente não pode permitir que os nossos ambientes sejam ambientes de fofoca, de maledicência. As nossas casas isso não pode acontecer, porque entendam, falar mal, na maioria das vezes, não adianta nada. A gente não tem que falar mal de ninguém. Se eu tenho que falar, eu falo para a pessoa, porque o que vai adiantar eu falar mal dela para outra? Eu vou fazer a outra pecar. Cara, a fulana é chata demais. Aí ela vai pensar que a outra é chata, ela não vai deixar de ser chata, não vai adiantar nada. Então vejam que a maledicência é algo que destrói as relações e não tem utilidade alguma. Por isso é que eu tenho que buscar nesse aspecto, e aqui é um salto na vida espiritual, de fato, na vida moral, porque revela uma sintonia fina, porque em geral as pessoas não fazem ascese nenhuma a esse respeito. As pessoas, elas agem com aquela verborragia, né? E destilam veneno o dia inteiro. É o cara da televisão. Você liga lá, você não gosta do William Bonner, isso é um imbecil. Então veja que, mesmo que ele seja, e eu até acho que pode ser, mas eu não tenho que falar, eu não tenho que pensar. Então eu interiormente,
eu primeiro nem assisto, né? É o ideal, mas eu interiormente eu vou lutar contra isso. E eu não vou falar. Então, o juízo temerário é controlar o pensamento, é não julgar a pessoa, não pensar mal dela. E isso eu combato. Eu combato reprimindo o mau pensamento e substituindo-o por um bom. A pessoa fala uma bobagem, não vai apagar a bobagem que ela falou, está errado, mas eu vou substituir por algo bom. Ela deve ter sido mal formada, ela não deve ter estudado, ela não deve ter tido a oportunidade que eu tive, graças a Deus, de conhecer a verdade. Então vejam que é algo muito fino. E a maledicência já é um pouco mais fácil de combater, que é só calar a boca. É simples, é só fazer silêncio. Se a gente não fala, o ideal é falar pouco. Eu sei que para algumas pessoas isso é difícil. Para mim, inclusive, eu em geral eu sou tímido, eu sou calado. Mas em alguns ambientes que eu fico mais à vontade, estou num bar tomando um chopp, eu costumo falar mais. Quem fala muito, em geral, fala muita besteira. O ideal é falar pouco, é ouvir mais. São Tiago fala, exatamente, a própria biologia, a anatomia mostra isso. Mas São Tiago fala na sua carta que nós devemos ser tardos para falar, tardos para nos irritar e disponíveis para ouvir. Hoje a gente tem um péssimo hábito que eu faço muito isso. Enquanto a outra pessoa fala, eu já estou pensando no que eu vou responder, eu já estou ali construindo a minha tese, se eu vou concordar, se eu vou discordar, se eu vou contra-argumentar. A gente tem que ouvir a pessoa tranquilo, leve, simplesmente para ouvir o que ela tem a dizer, depois eu penso no que eu vou responder. Então vejam que é uma educação da nossa vida como um todo. A difamação já é algo que pode ser grave também, inclusive é crime previsto no Código Penal, crime contra a honra, né? É aquilo que eu falei, por exemplo, o adultério hoje não é mais crime, já foi, né? Se fosse, as prisões estariam superlotadas, né, no mundo atual, mas se o adultério, quando era crime, é calúnia. Se eu acuso alguém de ser adúltero, isso é crime, é calúnia. A diferença é essa. Difamação é algo que não é crime, mas é algo que ofende a honra da pessoa. Então, no caso, atualmente, chamar alguém de adúltero é difamação. Entendam, mesmo que seja verdade, isso é muito importante. Quando eu falo de dizer a verdade, nem sempre eu tenho que dizer a verdade. Por exemplo, se eu sei de um esquema de corrupção, eu sei que algo foi feito, que um crime foi praticado, e eu digo para quem de direito, para a autoridade policial, para o Ministério Público, isso é bom. Eu revelei o pecado de alguém, mas por um motivo justo, para possibilitar a justiça, que aquele dinheiro seja devolvido, que a justiça seja reestabelecida. Agora, dizer que alguém é adúltero a troco de nada, eu chego lá e falo, o fulano cometeu adultério, é verdade, isso é pecado grave. Eu dizer que alguém cometeu um pecado grave sem uma razão grave, uma razão importante, é pecado grave, mesmo que seja verdade, entra aqui na difamação, porque eu destruo a honra da pessoa sem um motivo justo. Então eu só posso falar mal de alguém publicamente, ou mesmo de maneira privada, falar algo mal que uma pessoa fez, se eu tiver fundamento para isso, se eu tiver uma razão grave para isso. Caso contrário, mesmo que seja verdade, eu peco. E em alguns casos eu peco gravemente. Depois tem outras modalidades: a bajulação, a adulação ou complacência, sobretudo se endereçada a pecados graves ou a consecução de vantagens ilícitas. O catecismo cita outros pecados, tem até nomes engraçados: a jactância, a fanfarronice e a ironia também entram aqui. Vejam que bajular alguém, né? O meu chefe, eu deploro o meu chefe, eu acho ele um ser humano deplorável, mas eu afirmo, o senhor é um homem maravilhoso, que modelo que o senhor é. Para mim isso é pecado, porque eu não penso isso, eu bajulo
e, em geral, tendo em vista vantagens ilícitas. Ah, porque eu quero ser promovido, porque eu quero ficar bem com ele. É diferente se eu tenho a tentação de achar o meu chefe uma pessoa ruim, mas eu faço um esforço interior de ver um lado bom nele, uma qualidade, e aí sim eu exalto essa qualidade, porque de fato eu creio que ele tem essa qualidade. Agora, eu mentir, bajular, adular, a complacência, né? Eu sou católico, eu luto para ser casto. Aí os meus amigos começam a colocar pornografia no grupo do WhatsApp. Vejam que eu posso pecar até num grupo de WhatsApp. Aí começa a colocar, aí todo mundo, que maravilha, que loura. Aí eu vou lá, eu sou católico, eu começo a rir, kkk, que maravilha, muito melhor que a minha mulher. Isso é pecado, porque eu não agi como católico. Numa situação como essa é evidente, né? Eu tenho que sair do grupo. Eu não preciso dar lição de moral para aqueles caras naquele momento. Vocês estão a caminho do inferno, seus impuros. Sair do grupo já é um bom sinal de que você se revoltou contra aquilo. Mas entendam que essa coisa da complacência, da bajulação, da adulação pode ser muitas vezes um passar a mão na cabeça de quem está em pecado. E eu sou complacente. Não, aí não é pecado, né? Pode ser pecado, mas coitada da querida, né? A gente hoje também tem uns padrões de beleza muito errados também, né? O erro está em todos os lados, mas o fato é que se alguém está em pecado, a caridade é admoestar o pecador. E não ser complacente com o pecado, complacente com o pecador. Então essa coisa, a jactância, a fanfarronice, né? Aquelas pessoas que são caricatas, o fanfarrão, né? Uma pessoa caricata, é uma pessoa que ela age de uma maneira não verdadeira, não natural. Isso é pecado contra o 8º mandamento. Vejam que o bom da gente estudar os mandamentos é que a gente vai no detalhe e a gente percebe que quantas situações podem representar ofensas aos mandamentos. E mais uma vez, não é para a gente ficar escrupuloso. O sentido não é a gente ficar bitolado, escrupuloso. O sentido é a gente querer fazer o bem e querer amar a Deus sempre, em todas as circunstâncias. E no caso aqui é ser verdadeiro, ser veraz, agir segundo a verdade, ser autêntico, ser natural. Nós vivemos em um mundo de aparências. No Instagram todo mundo é feliz, todo mundo é bonito, todo mundo é rico, né? E o cara, no final das contas, não tem onde cair morto, tá feio e é infelicíssimo. Então, as redes sociais fazem isso conosco. Essa tentação de viver de aparência. Então, o 8º mandamento vai justamente no sentido contrário. E a parte final é muito interessante. Uma culpa cometida contra a verdade comporta reparação se causou danos a outros. É aquilo que, não sei se a Tati e o Bruno imagino que sim falaram, mas eu cheguei a falar acho que na aula sobre o 6º mandamento. Existem determinados pecados que não basta eu me arrepender e pedir perdão, eu preciso também reparar o mal que eu fiz. Se eu ofendo a honra de alguém, mais uma vez aquele exemplo, eu falei que o fulano é adúltero, isso é uma mentira, eu falei publicamente, eu tenho que vir a público desmentir o que eu falei, eu tenho que vir a público dizer que aquilo que eu falei é uma mentira. Isso pode acontecer na imprensa, né? Aquela coisa do direito de resposta, a retratação. Eu tenho que me retratar, senão eu não me arrependi. E é claro, se aquilo que eu falei é uma verdade, é mais difícil de eu reparar a honra de alguém, porque eu falei uma verdade, só que eu falei um pecado que eu não tinha que ter falado, então eu terei que dar um jeito de reparar de uma outra maneira. Mas o fato é que a reparação, a retratação e algumas vezes o direito de resposta fazem parte do perdão do pecado contra o 8º mandamento. Da mesma maneira que no 7º mandamento, se eu roubei, se eu furtei algo, faz parte do arrependimento e do perdão, claro, devolver aquilo. Eu pego o carro do cara, vou lá me confessar, vou lá na paróquia dirigindo, né? Peguei a Ferrari do cara, aí me arrependi, caramba,
caramba, roubei o cara, vou pedir perdão. Aí vou lá dirigindo a Ferrari, padre, eu roubei uma Ferrari, estou muito arrependido. Aí o padre vai lá e te absolve, e você pega a Ferrari e vai para sua casa com ela. Não faz o menor sentido, né? Então você não está arrependido. O pecado contra a honra é o mesmo. Se você está arrependido, você precisa restabelecer a verdade. Isso é fundamental. Caso contrário, nós nem perdoados seremos. A penitência própria desse tipo de pecado é restabelecer a verdade, a reparação própria. O que pede o 8º mandamento? Então a gente viu sob uma ótica negativa o que ele proíbe, o que ele proscreve. Agora a gente vai ver o que ele pede, o que ele prescreve. O 8º mandamento pede o respeito à verdade, acompanhado pela descrição da caridade, na comunicação e na informação que devem avaliar o bem pessoal e comum, a defesa da vida privada, o perigo de escândalo, na manutenção dos segredos profissionais que devem sempre ser mantidos, exceto casos excepcionais por graves e proporcionais motivos. E é também exigido o respeito pelas confidências feitas sob sigilo. Então, de alguma maneira eu tenho falado a aula inteira sobre boa parte disso, né? Mas vamos ver. Primeiro, eu devo respeitar a verdade, mas sempre acompanhado pela descrição da caridade. O Papa Bento XVI até escreveu um documento que é Caritas in Veritate, né? A caridade na verdade. Então, eu sempre devo falar a verdade, agir segundo a verdade, mas sem perder a caridade. É aquele exemplo lá da feia, né? Se a pessoa também, o feio também, mas se a pessoa é feia, eu vou ficar em silêncio, eu não vou adulá-la. Que beleza, que broto que você é. Não, eu não vou adulá-la, eu não vou mentir, mas eu vou ficar em silêncio, eu não vou ofendê-la. Então, a verdade segundo a caridade. Não, você perguntar, você faz uma restrição mental, você não vai ser indelicado, então você vai ter caridade. E aqui é muito importante, na comunicação e na informação que devem avaliar o bem pessoal e comum. Então, aquilo que eu falava, avaliar o bem da pessoa envolvida, o meu bem, mas o bem da família, por exemplo. Alguém me desagrada na família, a minha mãe, e para que eu vou chegar para o meu irmão e falar, mamãe é muito chata? Veja que são exemplos cotidianos, banais, só que a gente acaba pecando porque nós não somos santos. Mas o que adianta um irmão chegar para o outro? Quantas vezes eu já fiz isso? Às vezes faço até hoje já casado. Mamãe é chata. Essa que esteve aqui agora, inclusive. Mamãe é chata, mamãe fica preocupada demais, reclamando. O que vai adiantar você falar isso para o seu irmão? Não é melhor você falar com a sua mãe, conversar, mãe, eu já tenho 35 anos, mãe, eu sou um adulto, eu sou pai, você não precisa se preocupar tanto comigo. Então vejam que são coisas que nós fazemos que não fazem sentido. Então, levar em consideração o bem pessoal e o bem comum, o bem do outro. Isso é uma caridade com a minha mãe, mas também com o meu irmão, que ele não vai pensar mal dela. E às vezes ele não vai ficar com raiva de mim porque eu falei mal dela. É algo que sempre gera uma desordem. O falar mal do outro só deve ser feito quando eu tenho de fato um motivo grave para fazer isso. Aí tem sentido. Caso contrário, fica calado. A gente só tem a ganhar com isso. A defesa da vida privada, ou seja, o que é a defesa da vida privada? A defesa da intimidade das pessoas. Vida privada é isso. É conservar a nossa intimidade, a nossa privacidade, e a vida privada e a intimidade do outro. O perigo de escândalo. O escândalo é justamente o pecado. O pecado escandaliza. Então, falar o pecado de alguém para uma outra pessoa é erradíssimo. Isso é uma injustiça, mesmo que seja verdade. E eu posso, além disso, escandalizar a outra pessoa. A pessoa tinha uma determinada pessoa em alta conta e eu vou lá e digo que ela cometeu um pecado tal. Isso é erradíssimo. E tem pessoas que às vezes parece que fazem isso com alegria, né? O fulano, você acha que ele é bom, é um vagabundo, fez isso, fez aquilo, você não sabe o que eu sei. Então, assim, vejam que isso é errado.
e determinadas profissões que envolvem segredos profissionais. O advogado, o médico, o psicólogo, o psiquiatra, né? O médico em geral, o médico, mas o psiquiatra de uma maneira que chama mais a atenção. Então, há uma série de profissões que envolvem um sigilo profissional que só pode ser rompido por motivos graves. É o que está escrito aqui: excepcionais por graves e proporcionais motivos. E existe o maior de todos os sigilos, que não é profissional, que é o sigilo da confissão. Esse é gravíssimo. Eu uma vez vi um formador dar um exemplo espetacular, que ele falou assim: se o padre é acusado de um crime que ele não cometeu e ele sabe quem cometeu, porque o criminoso confessou para ele não pode dizer. Se ele for condenado à morte por aquilo, ele vai ter que morrer e não dizer: eu sei, o fulano que ele me confessou para mim. Não, o sigilo da confissão é algo tão grave que o padre que peca contra ele, só a Santa Sé pode perdoar. É um pecado que o perdão é reservado à Santa Sé, de tão grave que é. Então, esse de fato não é profissional, porque o padre não é uma profissão, né, ser sacerdote, é um estado de vida, é muito mais do que uma profissão. Mas vejam que o zelo que a igreja, e não poderia ser diferente, porque ali nós falamos os nossos pecados. A gente faz isso também na terapia, com o psicólogo, na consulta com o psiquiatra, mas é diferente. Eu falo dos pecados num contexto, ali eu estou para falar das minhas misérias, das minhas doenças, dos meus pecados. Então tem que ter de fato um sigilo muito especial. E as confidências feitas sob sigilo, é aquela coisa que a pessoa pede segredo: isso fica entre nós. E está tão banalizado isso, né? A vizinha chega: isso fica entre nós, hein? A fulaninha ali não vale nada. Aí você vai lá e fala com a fulaninha: ela lá disse que você não... Então assim, quando a pessoa fala isso fica entre nós, isso deve soar com gravidade para nós. Isso fica entre nós, eu não vou contar para ninguém. Vai ficar de fato entre mim e a pessoa. Então, confidências feitas sob sigilo. A pessoa pediu o segredo, eu tenho que respeitar. Ela só me contou porque ela pediu o segredo e eu prometi. Então, eu não posso romper com isso. É pecado contra o 8º mandamento e pode ser um pecado grave, a depender da situação, das circunstâncias. Então, vejam que é um mandamento bem, bem amplo. E para a gente encerrar, é um tema tão premente, essa pergunta 525, como deve ser o uso dos meios de comunicação social? A informação midiática deve estar a serviço do bem comum e no seu conteúdo deve ser sempre verdadeira e, salvas a justiça e caridade, também íntegra. Deve, além disso, exprimir-se de modo honesto e conveniente, respeitando escrupulosamente as leis morais, os legítimos direitos e a dignidade da pessoa. Lendo isso e pensando na grande mídia de hoje, na mídia em geral, a gente tem vontade de rir, né? É claro que nada disso é cumprido. A gente percebe hoje que boa parte dos jornalistas não creem na verdade, não tem um compromisso com a verdade. Eles guiam o seu jornalismo muitas vezes por ideologias e favorecem quem os favorece e combatem quem os desfavorece, independentemente do lado aqui, tá, gente? Eu nem vou dar exemplos porque às vezes suscita, por mais que eu pudesse, se fosse na mesa de bar eu daria exemplos, mas o fato é que não precisa ser muito inteligente para a gente perceber que a mídia hoje está num estado deplorável, né? Eu olho, né? Aí é juízo temerário, né? Mas eu já olho para os jornalistas, né? A forma que eles se vestem não me passa credibilidade, né? Não pode cair no juízo temerário, vamos dar uma chance, né? Ele está mal vestido, esse cabelo só Jesus, esse detalhe aqui, não passa credibilidade, mas vamos ver se ele vai falar a verdade. Aí abre a boca, não sai coisa boa, né? Então, nós não podemos... Aí eu preciso ser muito direto, não preciso dar exemplos porque vocês são inteligentes o suficiente para aplicar
no que cerca, né? No que nos cerca. Mas o fato é que hoje há uma boa parte da mídia que está a serviço de Satanás, a serviço do demônio. O demônio é o pai da mentira, né? Então, só para a gente não vai conseguir ler, né? Eu só vou ler aquela de São Mateus ali, mas aqui são os mandamentos, né? Êxodo 20:16, Deuteronômio, não levantarás falso testemunho contra o seu próximo. João 1,18, depois vocês leiam o prólogo do Evangelho de São João, em que São João vai dizer: a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A passagem que está conhecida aí no meio, não me acusem de bolsonarista, né, mas está conhecida no meio político, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso não é do Bolsonaro, isso é de São João. Então, nosso Senhor é a verdade. João 8,44, que o demônio é o pai da mentira. Depois vocês leiam lá, Nosso Senhor fala claramente que ele fala: quem mente é filho de Satanás, é filho do demônio. E aqui Nosso Senhor vai falar: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, boa parte da mídia hoje serve a Satanás. E o que eu tenho que fazer diante disso é não assistir. Às vezes é melhor ficar desinformado do que mal informado. Eu posso dizer para vocês que eu não vejo noticiário nenhum há muitos anos. Eu sei das notícias através dos meus amigos. E eu tento ter uma tranquilidade de não emitir juízos com rapidez. Então, eu sei das notícias diante dos fatos, diante das coisas que acontecem, a atitude do vizinho, a atitude das pessoas na rua, que os meus amigos me falam. Aí chega alguma coisa lá no WhatsApp, em geral eu nem entro, eu nem leio, mas a gente vai tendo acesso a notícias, a gente é bombardeado com isso. E muitas dessas coisas são verdadeiras, mas muitas são mentirosas. Então, em geral, hoje o que passa na maioria dos veículos de comunicação, de televisão, de rádio, é mentira, é sensacionalismo, são notícias ruins, que mesmo que verdadeiras. Pense nessa questão do pecado. Se eu falo que algo que é pecado mesmo, a verdade, mas eu revelo, comparem isso com essas más notícias que a gente é bombardeado. Eu não precisaria ter acesso a essas desgraças que acontecem no mundo a todo momento. O que me adianta saber que o fulano estuprou a mulher, matou, esquartejou os filhos? O que adianta eu saber disso? Quem tem que saber é o policial. Quem tem que saber é o Ministério Público. E muitas vezes o crime nem é solucionado. Aí eu sou bombardeado com isso, com tráfico de drogas, quantos morreram, e eu vivo em torno, quantas pessoas ficaram em depressão, porque diante do Covid ficaram o dia inteiro vendo noticiário, só desgraça e só morte, e contabilização de mortos. Não faz sentido. A gente tem que encher o nosso coração, em geral, de coisas boas. Não é que eu vou viver eu sou a Alice do País das Maravilhas, a Poliana, né? Eu vou sair pela rua, o mundo é cor de rosa, beijar o porteiro, não é isso, abraçar a árvore, não é isso. Eu tenho que saber que existe o mal no mundo, saber que existe o pecado, mas eu não tenho que ficar vendo má notícia o dia inteiro. Isso não é jornalismo. Jornalismo é passar aquilo que é relevante, aquilo que é verdade. E eu vou saber das más notícias que são da minha família, que são do meu trabalho. Eu vou procurar as más notícias que eu preciso ter acesso, porque são problemas que eu preciso resolver, que cabem a mim resolver, e não ficar me alimentando de desgraças o dia inteiro. Eu tenho que me alimentar da palavra de Deus, da doutrina da igreja, de informações boas, relevantes, meditar a palavra. É isso que tem que me alimentar e me mover. Então, assim, renunciem ao mau jornalismo. Eu não vou dar exemplos aqui. Renunciem aos servos de Satanás da mídia. Busquem os bons jornalistas. Busquem as pessoas que de fato querem dizer a verdade,
querem informar, querem servir a Deus através dessa digna profissão que é o jornalismo, que é uma profissão tão digna quanto qualquer outra e muito importante, inclusive, nas nossas vidas. Mas hoje, como acontece na minha profissão de advogado, que a maioria dos advogados são péssimos e também são servos de Satanás, isso também acontece na mídia. Só que o problema da mídia é que fica evidente, e são organizações enormes que são escravas do globalismo e que querem acabar com a família, acabar com a igreja, promover o aborto, a ideologia de gênero, o lobby gay, e eu não posso compactuar com isso. Nós precisamos resistir a isso. E resistir a isso como? Não dando ibope para essas coisas, dando ibope para quem de fato quer servir a Deus nesse belo ofício do jornalismo. E para a gente fechar, o Catecismo tem uma pergunta em que ele fala da arte sacra. Que relação existe entre verdade e beleza e arte sacra? A verdade é bela em si mesma. Ela comporta o esplendor da beleza espiritual. Existem, além da palavra, numerosas formas de expressão da verdade, em particular as obras artísticas. São fruto de um talento dado por Deus e do esforço do homem. A arte sacra, para ser verdadeira e bela, deve evocar e glorificar o mistério de Deus, que se mostrou em Cristo, e levar à adoração e ao amor de Deus, Criador e Salvador, beleza excelsa de verdade e de amor. Então vejam que expor a verdade, falar a verdade, eu não faço apenas com palavras, eu faço também através da arte. Deus, ele é bom, ele é o sumo bem, ele é verdadeiro, ele é a suma verdade e ele é belo, ele é a suma beleza. Então é possível transmitir a verdade através da bondade e também da beleza. E é notório que hoje a arte está em crise. Quantas obras de arte são péssimas. Desculpa eu falar essas coisas aqui na aula, mas aquele espetáculo, entre aspas, do macaquinho, né, que um fica cheirando o ânus do outro, todo mundo ali em posição de cachorrinho. Gente, isso não é uma exceção hoje na produção artística. A gente olha a arquitetura, quem é arquiteto, as construções cada vez mais feias, as próprias igrejas católicas mesmo, a gente compara com as catedrais góticas, com as igrejas antigas, as igrejas barrocas, são igrejas feias. Então vejam que a arte está em crise, a pintura está em crise, a literatura está em crise, as esculturas, o cinema, e tudo isso existe para quê? Tudo isso existe para servir a Deus. Através de um bom filme, de um bom livro, eu mostro a verdade. Através de um romance, eu conto uma história para quê? Para levar Deus para as pessoas, para levar a verdade. Isso não é só na arte sacra não, tá, gente? Isso é na arte em geral. O Brasil Paralelo fez agora, eu recomendo. Inclusive, os donos do Brasil Paralelo estão num processo de conversão e parece até que já até se converteram à fé católica e eles fizeram até um documentário agora que está sendo censurado, ameaçado de censura, que é sobre justamente a beleza, a arte. Existe uma crise na sociedade, uma crise de arte. Vejam, olha que maravilha esse desenho de Santa Madalena de Nagasaki. Não há como olhar para ela e desejá-la de uma maneira pecaminosa. Por quê? Porque transmite a pureza dela. Uma mulher bonita, uma mulher belíssima, mas eu olho para ela e eu não fico nela. Eu olho e chego em Deus. Eu vejo ali aquela palma do martírio e eu vejo que pela palma ela deu a vida, o seu hábito religioso, a sua beleza. Da mesma forma, Nossa Senhora é uma mulher belíssima, a mais bela. Como é que eu não olho para ela e tenho desejo de... Porque ela é retratada de maneira santa. E assim eu devo... Até a gente pode pensar na nossa vestimenta, na nossa apresentação pessoal. Tudo isso é verdade. É transmitir a verdade através da beleza. Através da beleza. Então, a arte sacra existe, claro, para nos levar para Deus diretamente. Mas a arte em geral, ela deve ser feita para nos levar para Deus. E a mesma crise que a gente observa na comunicação social, a gente observa na arte.
O artista hoje o que ele quer é ideologia, promover ideologia e agredir a igreja, agredir a família. Eu recebi um vídeo de uma vez, um homem negro, nu, destruindo uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Ele começou a ralar. Gente, se isso fosse numa sociedade ordenada, esse homem seria morto. Esse homem tinha que ser condenado à morte. E desculpa, as pessoas que também o colocaram ali, um homem nu que pega a imagem da mãe de Deus e rala até virar pó. Esse homem tinha que ser morto. Isso é um pecado que eu não tenho nem nome para isso. Então vejam que isso é considerado arte hoje. As pessoas, imagens pornográficas, imagens de Nossa Senhora em exposição, dá vontade de entrar lá e quebrar tudo. É porque a gente se controla um pouco, né? Nem sei se deveria, mas dá vontade de entrar lá e quebrar tudo. Não vai entrar com ação. Aí o que o juiz vai falar? É liberdade de expressão. Entendam, não há liberdade para o mal. Quando a gente fala aqui de censura, por que eu usei a palavra censura ao Brasil Paralelo? É uma censura injusta. Existe censura justa. Ninguém tem direito de falar bobagem. Falar bobagem, você fica calado. Se eu sou um rei, se eu sou um juiz, eu tenho o direito de dizer cala a boca, que o que você está dizendo é mentira, e você não tem o direito de dizer o que você quiser. A gente tem o direito de falar a verdade e de falar o que é bom. Existe censura justa, tá, gente? A igreja nunca defendeu a liberdade de expressão absoluta. Mas hoje vai lá, Porta dos Fundos, e coloca Nosso Senhor como um homossexual, bota São José no bordel, Nossa Senhora como uma prostituta. Isso é liberdade de expressão. Isso não existe. Então também, da mesma maneira que o jornalismo, a arte existe para servir a Deus. E em nome de Deus ela deve ser exercida. Caso contrário, ela não é arte, ela é lixo. É isso que a gente tem que entender. E da mesma maneira que a gente rejeita o lixo no jornalismo, a gente tem que rejeitar o lixo na arte também. E dar ibope para aquilo que é bom, para aquilo que é verdadeiro, para aquilo que é belo, para aquilo que exalta a verdade e exalta a Deus. É isso, tá? Desculpa se eu me exalto às vezes, é que eu me empolgo. Então, vamos rezar lá fora o Ângelus para a gente não ficar preso na paróquia e entregar tudo para Deus. Acho que antes do